Aula 4. Síntese da Antiga Aliança. Sobre as línguas e as versões da Antiga Aliança. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. O Antigo Testamento foi escrito, na maior parte, em hebraico, com algumas passagens curtas em aramaico. O hebraico é uma das mais antigas línguas, a língua que os israelitas falavam durante o tempo da sua independência. Essa língua pertence ao grupo ocidental dos idiomas semíticos. A palavra semita é formada do nome de Sem, filho mais velho de Noé. A língua do Antigo Testamento é chamada de a língua de Canaã, ou judaico. A sua origem é bastante misteriosa, porque além do Velho Testamento, só possuímos escassos documentos para o seu estudo. O mais provável é que o hebraico tenha vindo da escrita norte-semítica e foi falado pelos israelitas depois da sua instalação na Palestina. Essa língua é formada por 22 consoantes. As vogais não fazem parte do alfabeto hebraico. Somente quando a língua entrou em declínio, por volta do século V d.C., as vogais ou sinais vocálicos foram então inventados por um grupo denominado massoretas. Os massoretas eram escribas judeus que se dedicavam a preservar os escritos velho-testamentários. A maior parte destes escritos chegou então até nós em língua hebraica. Alguns capítulos dos livros de Esdras e de Daniel e um versículo de Jeremias estão em aramaico, que foi o idioma falado na Palestina depois do exílio babilônico. O aramaico provém da mesma origem do hebraico e não derivado deste. Foi, sem dúvida, desde muito tempo, a língua popular da Babilônia e da Assíria, cuja linguagem literária, culta e religiosa era o sumério acadiano. Documentos assírios mencionam o aramaico desde 1100 a.C., durante o reinado de Saul e Davi. Os estados aramaicos ou sírios são mencionados na Bíblia em 1 Samuel 14:47 e 2 Samuel 8, de 3 a 9 e 10, do versículo 6 ao versículo 8. Após o exílio na Babilônia, o aramaico começou a suplantar o hebraico na conversação cotidiana dos israelitas, pois os hebreus foram proibidos de continuar usando a língua hebraica. 70 anos depois, quando retornaram para reconstruir em Jerusalém sob o comando de Zorobabel, já não mais falavam o hebraico, e sim o aramaico, com algumas alterações. A escrita hebraica. O alfabeto hebraico consiste em 22 letras, e todas elas são consoantes. Quando os judeus retornaram do cativeiro para reconstruir em Jerusalém, já não mais falavam o hebraico, e sim o aramaico. As curtas passagens em aramaico são Esdras, capítulo 4, versículo 8, ao capítulo 6
versículo 18. 7, de 12 a 26. Jeremias, capítulo 10, versículo 11. Daniel, capítulo 2, versículo 4 ao capítulo 7, versículo 8. As versões das Escrituras. As evidências documentárias acerca do texto do Antigo Testamento consiste de manuscritos hebraicos que provêm do 3º século a.C. até o século 12º depois de Cristo, além de versões antigas em aramaico, grego, siríaco e latim. A maior descoberta de manuscritos velho-testamentários foram os manuscritos do Mar Morto, descobertos em 1947, contendo uma cópia completa do livro de Isaías, fragmentos de Gênesis, Levítico, Deuteronômio e Juízes. Estes manuscritos datam do século I ou II no máximo. Há diferenças entre o texto dos manuscritos do Mar Morto e o texto hebraico, mas são de pouca importância. De uma língua grega vulgar, o koiné, os escritos velho-testamentários foram traduzidos em cerca de 270 anos antes de Cristo. Essa tradução da Antiga Aliança para o grego koiné apareceu em Alexandria, cidade situada no litoral norte do Egito. Daí por diante, os escritos velho-testamentários estavam agora acessíveis ao povo do mundo então conhecido. A essa tradução grega deu-se o nome de Septuaginta. Esse nome deriva-se do fato de ter sido feita por 70 eruditos. A Septuaginta visava atender em especial a grande população de judeus que viviam em Alexandria e falavam grego. Jesus e os seus discípulos serviam-se dessa versão. Naturalmente, embora todos os povos conhecessem o grego, ficavam desejosos de possuir a Bíblia nas suas próprias línguas. Surgiram, assim, as versões siríacas, usadas pela Igreja na Síria, e desde o século IX da nossa era, vem sendo conhecida como Pesita, ou tradução simples. Procedeu do original hebraico. Julgava-se pelos judeus cristãos para o povo da Síria, no tempo da Igreja primitiva. Também as versões latinas, a africana, que circulava no norte da África pelo fim do século II. Foi dessa versão que Tertuliano, Cipriano e Agostinho serviam-se. Foi a versão africana que deu origem às antigas versões ítalas, que nada mais era do que uma revisão da versão africana. E em seguida, a Vulgata. A Vulgata foi preparada por Jerônimo em 331 a 420 e revisada por Clemente VIII em 1592. A Antiga Aliança.